Pai do Senhor Jesus, para todos nesta noite. Bom, estou aqui para fazer esta live e estou aqui para trazer uma visão, o qual o Senhor me entregou. E estou aqui nesta noite para entregar essa visão, porque o Senhor mandou eu repassar esta visão para todos. Então eu estou aqui, neste momento, para gravar. Nesta noite eu quero saudar com a paz do Senhor e antes de eu contar a visão, eu irei fazer uma oração. Aleluia, Jesus. Querido Deus e eterno Pai, meu Deus, nesta noite eis-me aqui diante da Tua presença, Pai. Senhor amado, estou aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade e o Teu querer, o qual o Senhor tem me ordenado, meu Deus, para contar para as pessoas aquilo, meu Senhor, que o Senhor tem entregado para mim, para que eu venha, meu Senhor, revelar, Senhor, aquilo que o Senhor tem mostrado. Meu Deus, que o Senhor venha falar com vida de pessoas. Meu Deus, que o Senhor venha despertar pessoas através desta visão, o qual o Senhor vai falar. Meu Deus, que pessoas venham entender o que é que o Senhor irá falar através desta visão. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, nesta hora. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, Pai, nesta hora. Que o Senhor venha usar os meus lábios, meu Deus, neste momento. Toma-me pelo Teu Espírito Santo. E que eu venha, meu Senhor, contar, meu Deus, somente aquilo que o Senhor me mostrou. Aquilo que o Senhor tem mandado eu falar aqui nesta noite. Pai, que eu não venha falar nada de mim, mas que seja o Teu Espírito Santo falando, Senhor. Eu sou só um instrumento Teu, meu Deus, para trazer, Senhor, esta mensagem o qual o Senhor me revelou. E eis-me aqui, meu Pai, para fazer neste momento, para entregar, meu Deus, a Tua mensagem. Meu Deus, abençoa a vida daqueles que vão ouvir. Meu Deus, abençoa, Senhor, a vida de cada uma pessoa que ouvir, meu Deus, esta visão. Meu Deus, que o Senhor venha despertar cada pai, cada mãe. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Senhor amado, dar sabedoria e entendimento para eles, meu Deus. Para que eles venham, meu Senhor, continuar, Senhor, na Tua presença, meu Deus. Meu Deus, nesta hora, Senhor amado, eu Te apresento toda ação contrária, meu Deus, que venha cair por terra em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Bom, nesta noite, eu vou deixar aqui esta live, o qual o Senhor Jesus tem me ordenado a entregar a visão, o qual Ele me entregou. E o Senhor me entregou esta visão quinta-feira. E só agora que eu estou podendo transmitir essa mensagem do Senhor. Bom, foi quinta-feira à noite. Eu estava orando e já eram umas 11 horas da noite. E quando eu terminei de orar, eu estava com muita febre, muita dor de cabeça. Então eu estava orando e quando eu me deitei, foi questão assim de alguns minutos. E quando eu me deitei, parecia assim que o meu corpo estava em chamas. Parecia que o meu corpo estava assim dentro de uma fogueira.
E o meu corpo começou a esquentar, que começou a doer osso por osso do meu corpo. E aí nesse momento eu senti como que uma mão colocou aqui assim nos meus olhos. E quando eu senti que essa mão colocou assim nos meus olhos, naquele mesmo momento eu fui apagando. E naquele momento ali que eu apaguei, eu já apareci em um lugar. E este lugar, o qual eu apareci, era num campo, um campo verde. Um campo que não dava para ver o fim. Não tinha fim este campo. E quando eu cheguei neste campo, eu olhei e vi que havia grupo de pessoas. Eu já estou contando a visão, qual o Senhor me deu eu contar. Tinha grupo de pessoas lá neste campo. E quando eu olhava para o lado esquerdo de onde eu estava, eu vi um grupo de jovens. E os jovens estavam todos numa farda só. Estavam de calça social, sapato social. Estavam de camisa mesmo assim, de manga assim normal. E esses jovens estavam todos em pé. Eles estavam todos de pé e tudo na mesma posição. Havia um grupo de jovens ali, todos em pé, todos na mesma farda, e cada um estava enfileirado na frente do outro. Estavam na mesma posição. E nesse momento que eu olhei para eles, estavam todos na mesma posição. Todos eles também estavam com muita palha seca, segurando muita palha seca, como se fosse palhoça de arroz. Como se existia aquela monte de palha de arroz seca. E eles estavam todos com palha de arroz, segurando assim como se eles estivessem na frente do rosto deles. Eles como se eles colocasse a palha de arroz sobre o seu rosto assim em pé, segurando, como se estivesse protegendo o rosto dele, cobrindo o rosto deles com aquelas palhas secas. E nesse momento eu olhei para a direita, e quando eu olhei para a direita, eu vi um grupo de irmãs. E essas irmãs, elas estavam todas de joelho, com o rosto sobre o pó. E elas também estavam todas de branca, roupa branca como a neve. Elas estavam todas numa farda só, estavam todas na mesma posição, de joelhos e com o rosto no pó. E também havia um chapéu na cabeça delas, todos um chapéu quadrado, tudo do mesmo jeito, estavam fardadas. E nesse momento que eu vi essas mulheres, eu olhei mais para baixo das mulheres, eu vi um grupo de crianças. E as crianças, havia um grupo de crianças. E as crianças, quando eu olhei para as crianças, o Senhor disse, essas crianças são de 3 anos. O Senhor disse, são crianças de 3 anos. E aí quando eu vi essas crianças, elas estavam de bruço, deitadas de bruço lá no campo, estavam deitados de bruço, e elas também estavam com palha seca, a mesma palha seca que os jovens estavam segurando. As crianças também estavam cobrindo as suas cabeças. As crianças elas cobriam toda a cabeça com aquelas palhas secas de arroz. E quando eu via as crianças todas naquela mesma posição e cobrindo as suas cabeças, era como se elas estivessem como se as crianças estivessem tentando se proteger de uma guerra que vinha. E eu vi essas crianças. Aí de repente eu olho
estava perto dos jovens que estavam a pé, e de repente eu olho. E quando eu olho, ali eu já vi outro grupo de pessoas. E esses grupos de pessoas eram adolescentes. O Senhor dizia, esses aqui são adolescentes. E aí o Senhor, quando eu vi o grupo de adolescente, eu vi uma fila que eu não via o fim. E essa fila que eu via era covas abertas. Havia tipo um caminho de covas abertas. Todas as covas estavam cavadas. Aí quando eu chego na primeira cova, quando eu chego na primeira cova, aí que eu vejo que as covas está cheio de adolescente dentro das covas. Dentro das sepulturas que estavam abertas. Elas estavam dentro, as adolescentes. Aí o Senhor dizia, olha, aqui é o grupo de adolescente. E aí o Senhor ele disse assim, e as adolescentes aqui são de 12 para 13 e para 14 anos. O Senhor dizia assim. E voltando no grupo dos rapazes, dos jovens, o Senhor dizia que eles eram de 18 anos para cima. Porém, voltando aqui para o grupo de adolescente. Todas as adolescentes, o grupo de adolescentes elas estavam todas dentro das sepulturas que estava aberta. E em sepultura havia às vezes 2, 3 adolescentes dentro. E tinha sepultura que havia muitas dentro de uma só. Mas todas aquelas covas que eu vi estava cheio de adolescente. Não dava para ver o fim de tanta sepultura que eu via naquele campo. E aí, como as adolescentes elas estavam vestidas, que o Senhor manda eu falar aqui. As adolescentes elas estavam todas vestidas de vestido, e os vestidos delas era muito curto, e elas estavam todas vestidas como se fosse para uma festa junina, daquele jeito, como se fosse para a festa junina, dançar quadrilha. Elas estavam todas vestidas dessa maneira, os seus rostos estavam todos pintados. Havia muito blanche no rosto dessas adolescentes. Havia muitos desenhos de gatinhos sobre o seu rosto. Havia muitos desenhos de muita fantasia. Todo tipo de fantasia estava no rosto das adolescentes. Tinha adolescente que estava com o beiço pintado de vermelho muito forte, e igual o rosto. Tinha muitas adolescentes pintadas com o rosto do mesmo jeito de palhaço quando se pinta. E todas elas estavam segurando uma boneca de pano do mesmo jeito delas. E todas elas estavam dentro da sepultura que estava aberta. E quando eu chego perto dessa sepultura, tinha 2 adolescentes dentro. Aí uma olhou para mim e disse assim para mim: olha, você não pode estar aqui. Aí eu perguntei para ela, por que eu não posso estar aqui? Aí ela disse assim, porque só quem está aqui é quem está em pecado, e não é para tu estar aqui. E aí eu perguntava para aquela adolescente, eu perguntava para ela assim, quem é o responsável por toda essa propriedade aqui? Quem é que é o responsável dessa propriedade? E quem é que é o responsável por todos vocês que estão aqui? Eu preciso falar com ele. Eu dizia para aquela jovem. E uma parte interessante da adolescente. Ela, quando ela falava comigo, ela falava não como uma adolescente para a idade dela.
ela falava como uma pessoa adulta e o jeito que ela falava sensual comigo. Então aquela adolescente pega e fala assim: vamos que eu vou te levar até onde o proprietário daqui. Aí quando eu chego num lugar, aí eu vou acompanhando ela. Aí quando eu chego num lugar, ela disse: espera aqui. Aí eu esperei, né? Fiquei esperando lá enquanto ela foi chamar o dono, o proprietário daquele campo. Aí quando de repente lá se vem um senhor bem de idade, dos cabelos brancos. E esse senhor, ele chega de longe, eu olho para ele, dá para ver aquela alegria no rosto daquele senhor e aquela simpatia, dava para sentir o quão ele era simpático. E quando ele chegava perto dele, ele dizia assim para mim, ele chegou perto dele e falou assim: você mandou me chamar? E quando ele disse assim: você mandou me chamar, na mesma hora eu caí de rosto no pó. Quando eu caí de rosto no pó, eu já comecei a adorar. Eu comecei a adorar dizendo assim. Eu comecei a adorar dizendo assim, ó: grande e poderoso Deus, eu sei que és tu. Pela voz dele, eu reconheci que era Deus que estava falando comigo ali através daquele senhor. E quando eu ouvi a voz dele, eu não consegui ficar em pé. Eu caí, já caí com o rosto no pó. E eu fiquei ali adorando e sentindo a presença de Deus, adorando, e eu fiquei adorando e só repetindo: grande e poderoso Deus, grande e poderoso Deus. E no momento que eu estava ali adorando, eu vi que caiu um raio naquele senhor. Quando cai o raio naquele senhor, ele cai. E quando ele cai no chão, ele cai consciente. E quando ele cai no chão, eu vi que ele estava tendo uma visão. Aí ele disse assim para mim: olha para mim. E eu, com o rosto no pó, eu só conseguia mover um pouquinho do rosto. Eu não conseguia me virar direito. E quando eu virava um pouquinho o rosto, que eu conseguia olhar para o rosto dele, eu via os olhos dele, era como se o que ele tivesse, era como se o que ele estava vendo, era como se ele transmitisse para dentro dos meus olhos. Tudo que ele estava vendo, eu começava a ver. Eu olhava para os olhos dele e começava a ver tudo o que ele estava vendo. E o que eu vi através disso, e ele disse: veja. Quando eu olhei para os olhos dele, ele disse assim: veja. E o que eu vi um cronômetro. Que estava passando os números, eu vi os zeros, 2 zeros. E o cronômetro estava passando tão rápido que não dava para ver os números, era tão rápido. E quando aquele cronômetro ali estava passando, ele ficou repetindo a voz para mim. Ele ficou repetindo assim: falta muito pouco para minha volta. O tempo já está próximo. Avisa para os outros que falta muito pouco. Ele começou a repetir para mim, dizendo: fala para os outros que tá próximo da minha volta. Falta muito pouco tempo, assim diz o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento que ele disse isso para mim, foi como se eu fosse voltando, e ali eu abri meus olhos. E quando eu abri meus olhos, meu corpo estava como se eu estivesse dentro do fogo, como se eu estivesse me queimando o corpo inteiro, a minha cabeça, meus ossos doía
Ainda hoje meus ossos estão doendo, meu corpo, tudo dói. E nesse momento, eu ali sentei, que eu não conseguia me levantar, me sentei e comecei a chorar, e comecei a agradecer a Deus e comecei a dizer para Deus, Deus, eu sei que falta muito pouco. Eu entendi, mas eu não entendi a visão. Então eu quero que o Senhor me explique essa visão. Se o Senhor quer que eu conte essa visão, eu vou contar. E ali eu acabei, me deitei e dormi de novo. E no momento que eu levantei, eu não lembrei mais da visão. Mas só que eu acordei e disse, Deus, eu sei que o Senhor me deu uma visão ontem à noite. Mas eu não lembro de nada desta visão. Mas se o Senhor quiser que eu conte a visão, o Senhor vai me lembrar esta visão. E aí, quando foi domingo à noite, quando foi umas 11 horas da noite, eu estava orando. Estava orando ao Senhor. E no momento que eu estava orando, eu estava sentindo a presença do Senhor. E naquele momento que eu estava orando, o Espírito Santo do Senhor me lembrou da visão. Era como se a visão passasse todinha na minha cabeça. Tudo que eu tinha visto, o Senhor me mostrou e me lembrou toda a visão. E eu disse, Senhor, o Senhor me lembrou toda a visão, porque o Senhor quer que eu conte. E ele disse, conte para as pessoas. Conte para as pessoas, porque essa é a minha mensagem, é um alerta para as pessoas. Aleluia. E então eu orando e pedindo Deus, mas eu não entendi essa visão. Então me explica tudo o que eu vi. Como é que eu vou passar essa visão? E eu preciso entender tudo o que eu vi. E nesse momento o Senhor, ele foi me explicando tudo o que eu vi. E agora eu estou trazendo aqui o que o Senhor mandou eu falar de toda essa visão que eu vi. O Senhor, quando eu chego no campo, que eu vejo aquele grupo de pessoas, grupo de jovens de a partir de 18 anos para cima, em pé, estavam todos na mesma posição. Grupo de adolescente de 12, 13 para 14 anos, o Senhor dizia para mim. E essas adolescentes estavam todas dentro das sepulturas que estavam cavadas. E grupo de crianças que estavam todas de bruço, cobrindo as suas cabecinhas com aqueles palha seca. E grupo daquelas irmãs que estavam ali de joelhos, com o rosto no pó, estavam todas ali com o rosto no pó e estavam todas de rosto no pó e estavam todas de roupas brancas. E o Senhor, ele começou a falar para mim, dizendo assim, filha, o campo é o mundo. O campo que eu vi que não tinha fim, né? Ele disse, o campo é o mundo. E eu disse, e esse grupo de pessoas que eu vi, Senhor, não era para eles estar todos juntos? Aí o Senhor dizia assim, sim, era para eles estar todos juntos. Mas só que é assim que o mundo tá. O mundo está assim, ele está dividido em grupos. Aí eu perguntei para o Senhor, Senhor, e por que cada um estava numa posição diferente? E eu perguntei, Senhor, por que aqueles jovens que eu vi ali estavam todos de pé, daquele mesma posição? E o Senhor, ele começou a falar para mim, filha, sabe por quê? Porque ainda tem um grupo de jovens que ainda estão de pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor começou a dizer, ainda existe um grupo de jovens que ainda está de pé. Louvado seja o nome do Senhor.
Aí então, nesse momento, eu olhei, eu disse, Senhor, e aquelas mulheres que eu vi, elas todas com o rosto prostrado no chão. O Senhor disse, filha, esse grupo de mulheres que tu viu dessa maneira, realmente existe esse grupo de mulheres que estão com seus rostos prostrados, que ainda estão clamando. Ainda existe essas mulheres que estão com seus rostos sobre o pó, que estão clamando, que não têm parado de clamar. E o Senhor disse, só que essas mulheres, esse grupo de mulheres, elas têm se preocupado tanto em clamar, que ela tem esquecido dos seus filhos adolescentes. Aleluia, Jesus. Aí nessa hora eu disse, Senhor, e por que todas aquelas jovens aquelas adolescentes estavam dentro das sepulturas? Você vai entender. Quando eu chego lá na primeira sepultura, uma daquelas jovens que estava lá dentro, ela disse para mim, ei, não é para tu estar aqui não. E eu disse, por quê? Ela disse, porque só quem está aqui é quem está em pecado. É quem está em pecado. Tu tá entendendo a mensagem do Senhor que Ele está passando para você? Aleluia, Jesus. E aí o Senhor, Ele disse, filha, todas dessas adolescentes, é assim que elas estão. Elas estão dentro das sepulturas. Por quê? Porque as mães, elas estão prostradas, com o rosto no pó, clamando pela sua casa, clamando pela sua família. Só que elas não têm dado atenção para suas filhas adolescentes. E o Senhor disse, e o alvo do diabo nesse exato momento, nesses últimos tempos, o Senhor diz que ele está investindo pesado contra a vida das adolescentes. Como é que as adolescentes estavam vestidas? Estavam todas produzidas, fantasiadas, com seus rostos todo fantasiado, tudo pintado. E o Senhor diz que é assim que está acontecendo na vida dessas adolescentes. Então você que é pai, você que é mãe, que vocês que são crentes, que tem deixado essas filhas adolescentes viver desta maneira, estão dentro das sepulturas, estão mortos, estão em pecado. E o Senhor mandou dizer, filha, quantas adolescentes estão dentro das sepulturas, dentro de suas próprias casas, mas os pais não conseguem ver que eles estão sofrendo dentro dessas sepulturas. E vocês viram como é que está a vida dessas crianças? As crianças tentando cobrir o seu rostinho, mas o seu corpo estava desprotegido. O Senhor começou a dizer para mim que o alvo do diabo, que ele vai investir, que ele está investindo pesado, é na vida das adolescentes, na vida das crianças de 3 anos, que o Senhor disse. Então você que tem seus filhos, pai e mãe, pelo amor de Deus, ensina a criança no caminho do Senhor, para que quando ele crescer não se desvie do caminho do Senhor. Aí o Senhor começou a falar que muitos pais estão dizendo, é minha filha adolescente, isso é coisa de adolescente. Aí o Senhor começou a falar quantas adolescentes, filha, estão dentro da casa. Por quê? Porque estão dentro da sepultura,
E os seus pais, que são crentes, não vê, não tem observado. E o Senhor começou a dizer, as adolescentes estão sofrendo. Elas estão num mundo de escuridão, estão sofrendo dentro do seu lar e você não vê. Por quê? Porque você não senta, não chame sua filha adolescente, não conversa com ela. A filha adolescente passa trancado no quarto, você pega, dá o celular e você acha que a adolescente está estudando, mas você não vê o que ela vê pelo celular. Foi assim que o Senhor está mandando eu falar aqui. E o Senhor disse, diga para os pais que só eles podem salvar a vida dessas adolescentes, dos filhos deles. Só os pais que podem salvar a vida dessa adolescente enquanto há tempo, assim diz o Senhor. E o Senhor diz, sabe como é que tu vai salvar a vida dos teus filhos que está sofrendo dentro da tua casa porque tu não senta, tu não pergunta para ele como foi que foi na escola. Tu não vai na escola saber o que o seu filho passa lá. Tu não sabe o que acontece lá na escola quando ele está fora dos teus cuidados. Dentro da tua casa, tu não sabe o que o teu filho adolescente, a tua filha adolescente está sofrendo. E o Senhor diz, a coisa que você tem feito para os seus filhos, você tem entregado o celular para eles, você tem deixado internet livre para os seus filhos. Isto é a ferramenta que o diabo está usando, viu? Para destruir a vida dessas adolescentes, assim diz o Senhor. Por que você, pai, mãe, você não entra no quarto das suas filhas adolescentes? E por que você não faz uma revista nos quartos deles? Por que você não faz revista no celular deles? Porque o Senhor diz que esses adolescentes estão sofrendo debaixo do seu nariz e você não está vendo. Porque tem muita mãe que tem feito a obra de Deus. Muita pessoa que estão preocupada com a obra de Deus, trabalhando aquela luta, aquela correria. E quando chega dentro de casa que a adolescente vai falar com ele, grita com os filhos. Mas não chame o seu filho para conversar. E o seu filho se tranca, se isola, passa o dia no celular e você não está vendo. E o Senhor disse. E é isso que está acontecendo. Essas adolescentes estão fantasiadas. Estão vivendo dessa maneira. Estão mortas. Estão em trevas. Estão sofrendo o que o Senhor disse. E o Senhor disse que é você que vai ajudar a tirar ela. Tirar ela dessa sepultura. Sabe como? O Senhor disse que você não chama seu filho pela manhã e não vai orar com ele. Que à noite você manda ele dormir, mas você não vai. Meu filho, vamos orar aqui junto. Não é você mandar seu filho ir orar, não. Você tem que ir orar junto com ele. Sabe como é que tu vai livrar teu filho? Meu filho, nós vamos se reunir aqui, nós vamos tirar um momentinho aqui de jejum. Nós vamos tirar aqui um momento aqui para estudar a palavra do Senhor. O Senhor diz, é assim que você vai ajudar a tirar o seu filho da sepultura. E o Senhor diz, se você não agir rápido com seus filhos adolescentes, a sepultura vai ser fechada com eles dentro. É isso que vai acontecer, assim diz o Senhor. E quantos pais e quantas mães desesperadas, sofrendo com seus filhos. Com seus filhos dessa idade. Que estão se cortando.
que estão com depressão, que estão tendo ataque de surto, porque você não tem ensinado seus filhos, você não tem sido íntimo dos seus filhos. Seus filhos não confiam em você. Por quê? Porque você nunca para sentar e conversar. Porque você nunca dá atenção para os seus filhos. E é isso que está acontecendo quando eles vão para a escola, assim diz o Senhor. E o Senhor disse que está próximo da vinda dele. Está bem perto de Jesus buscar o povo dele, igreja. Você que está ouvindo esta mensagem, abre os teus olhos. Abre teus olhos porque Jesus está voltando. E não vai subir de qualquer maneira. Não vai subir de qualquer maneira. Então vamos estar com você para estar intercedendo pela vida dos adolescentes. Para você estar observando o seu filho, o comportamento, como ele está agindo. Começa a interagir mais com o seu filho, conversar com ele. Vai perguntando o dia dele, como foi o dia dele na escola. Vai perguntando o que aconteceu, o que tem acontecido, o que está acontecendo. Seja amigo do seu filho. Cuide dos seus filhos enquanto é tempo, porque eles estão sofrendo. É isso que o inimigo está trabalhando. Vocês não entendem. Mas é isso que o inimigo está investindo na vida desses adolescentes. Proteja suas crianças. Ore nas crianças. Cuide das suas crianças. Que Deus venha ter misericórdia dessas crianças. Porque elas estavam tentando proteger a sua cabeça de uma guerra que vinha. Mas você não entende o que é essa guerra. É uma guerra espiritual contra a vida dessas crianças. É uma guerra que você não vê, mas é uma luta espiritual para destruir a vida dessas crianças. Então eu convido você a estar orando, a estar olhando para essas crianças. Foi tudo isso que o Senhor mandou eu contar aqui para você. Que você possa entender essa mensagem qual o Senhor mandou eu entregar. E que você, pai e mãe, não é só quem é crente não, é para todos. É para todos, independente de religião, raça, independente de tribo, de língua. É para todos essa mensagem, assim diz o Senhor. E a palavra que o Senhor mandou eu deixar foi em Isaías capítulo 4. E eu vou deixar aqui a palavra que o Senhor mandou eu deixar. Diz assim, Isaías capítulo 4 vai nos dizer assim: naquele dia 7 mulheres agarrarão um homem e dirão: nós pagaremos a nossa própria comida e a nossa roupa, mas deixe-nos dizer que você é o nosso marido, para que fiquemos livres da vergonha de sermos solteira. A futura felicidade de Jerusalém. Naquele dia, o ramo novo que o Senhor Deus plantar crescerá forte e bonito. E os moradores de Israel que continuarem vivos ficarão alegres e orgulhosos por causa das ricas bênçãos que vão receber. Aqueles de Jerusalém que Deus escolher para continuarem vivos serão chamados de povo santo. O Senhor julgará e castigará Sião. Ele purificará a cidade de toda a impureza e de todos os seus crimes de morte. Então, sobre o monte Sião e sobre o povo ali reunido, o Senhor estenderá uma nuvem durante o dia e chamas de fogo e fumaça durante a noite. A glória de Deus cobrirá e protegerá o seu povo. De dia, ela será uma sombra para protegê-lo do calor. E quando vierem as chuvas e as tempestades, será também
um abrigo e uma proteção. Glória a Deus. Essa foi a mensagem que o Senhor mandou eu deixar para você, que é em Isaías capítulo 4. Então, irmãs, se você puder ajudar um adolescente, se você vê que tem um adolescente sofrendo com essa situação, passando por depressão, passando por esse momento de escuridão. Quando você vê um adolescente passando por esse momento, ajude ele a sair dessa sepultura, porque não consegue sozinho. Não consegue sair sozinho, o adolescente não consegue sair de uma sepultura. Porque quando eu chego lá na sepultura, aquela adolescente, ela vai chamar o moço. E eu estendo a mão, eu tenho que ajudar, eu tiro ela, aquela adolescente, de lá de dentro daquela sepultura, e ela vai chamar o moço para mim. E é assim que o Senhor quer que você seja, pelo amor de Deus. Observe os adolescentes na escola, você que é professora. Se está acontecendo uma situação com os adolescentes, chegue nos pais. Conte para os pais. Já que os pais não vai, e você que puder ajudar, ajude. Se você não puder ir na casa dos pais, ligue. Está acontecendo isso com o seu filho. Você que está na sala de aula, observe. Ajude estes adolescentes a sair dessa sepultura. Aí você pode até dizer assim, ai Maline, eu vou só orar e Deus vai tirar meus filhos da sepultura. O Senhor disse que não. Porque aquelas mulheres, aquele grupo de mulheres estava lá. E o Senhor disse que ela está tão focada lá, clamando, buscando, que elas têm esquecido das adolescentes que tá lá, ó, debaixo do nariz dela, e elas não vê, não enxerga. Porque não conversa, porque não observa. E quantos adolescentes estão sofrendo? Porque quando o Senhor me faz ver isso, eu sinto na minha alma a angústia que esses adolescentes estão sofrendo. E agora eu vou encerrar, porque eu já entreguei tudo que o Senhor mandou entregar. Eu irei orar e encerrar. Tudo isso está acontecendo, irmãos. É porque o inimigo, ele sabe que está perto da vinda de Jesus. E o que ele puder fazer, e aqueles que são os mais fracos, é esse que ele vai pegar. É esse que ele vai investir. E é isso que está acontecendo. Ele está investindo na vida desses adolescentes porque eles são um alvo mais frágil. Mas você pode ajudar. Você que é mãe, você pode ajudar. Todo dia chegue do culto. Vamos orar ali, meu filho. Vamos orar aqui no teu quarto. Canta um hino. Lê a palavra mais seu adolescente. Ora. O que é que tu tem comprado para os teus filhos usar? O Senhor está mandando eu dizer o que é que tu tem comprado para os teus filhos usar. O que é que tu tem deixado os teus filhos usar. Veja o que é que os teus filhos estão se vestindo. Veja de como é que os seus filhos estão produzidos. Veja de como é que os seus filhos estão fantasiados. Você tem dito, isso é coisa de adolescente, deixa, isso aí é adolescente assim mesmo. Pois se você não tiver cuidado, você vai perder os seus adolescentes para o diabo. Quantas adolescentes que a gente vê nas igrejas, a gente vê um monte de adolescentes com seus beiços tudo pintado. Eu não sou contra com batom, não sou contra não. Mas a gente vê, a gente dá olhar para... Depois que eu tive essa visão, é isso que está acontecendo. Estão todas produzidas, fantasiadas, e Deus estão mortos, estão em pecado.
Estão vendo coisas no celular, pornografia, coisas que não edificam, e é isso que tem matado a vida desse jovem. Estão com depressão porque estão no celular, estão na internet fazendo coisas, vendo coisas que não é para ver. Os nossos olhos têm que ser puros, os nossos olhos são a janela da alma. Se os nossos olhos for bom, todo o nosso corpo vai ser bom, mas se os nossos olhos for mal, o nosso corpo também vai ser mal. E também nós vamos dirigir só para as coisas mal, para as coisas ruins. E eu deixo essa mensagem para você que é pai, você que é mãe. E eu deixo essa mensagem para todas as pessoas, até aqueles que não ainda se converteram ao Senhor. Mas eu deixo esta mensagem porque a mensagem não é minha, a mensagem é do Senhor. Vocês estão vendo eu aqui? Estão vendo o jeito do meu rosto? O meu rosto está abatido quando eu tive essa visão. E quando o Senhor me deu o discernimento dessa visão. Por quê? Porque dói, o corpo da gente dói muito. E é muitos dias que eu passo ainda para me recompor o meu corpo. E eu não fico pedindo para Deus para mim ter visão. Mas o Senhor, Ele tem dado essa visão e tem mandado eu repassar. E eu estou aqui repassando para você. Então compartilhe, envie para alguém que é pai. E observe seus filhos, cuide deles, tire eles o mais rápido possível dessas sepulturas. Porque está dentro da sua casa o seu filho, mas está dentro da sepultura. Assim que o Senhor diz. E o Senhor diz que você pode estender a mão e tirar seu filho, porque o Senhor diz que ainda há tempo. Porque aquele que vê que se despertar, você vai conseguir livrar o seu. Mas muitos não vão conseguir livrar o seu e muitos vão se perder para o inimigo. Muitas covas muitos vão ser enterrados dentro dessas covas porque não vão conseguir sair, infelizmente. Mas desde já agora eu vou orar, encerrando. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, meu Senhor, eis-me aqui, Senhor. Já entreguei tudo o que o Senhor mandou. Meu Deus, nesta hora agora que esta visão venha chegar ao ouvido de muitas pessoas, que elas possam ouvir, meu Deus. Que elas possam, meu Deus, entender a tua mensagem, o teu aviso, o teu despertamento, meu Senhor. Para que a vida desses adolescentes venham, meu Senhor, sair desse mundo obscuro o qual eles estão vivendo. Meu Deus, que estão sofrendo, é tanta angústia, meu Senhor amado. É tanta dor na alma, é tanto vazio. Meu Deus, é tanta tristeza. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Senhor amado, agora, Jesus amado. Eu te peço, Pai. Abre os olhos e a mente desses pais, Senhor, para estar ajudando os seus filhos nessa luta, Senhor amado. Meu Deus, que o Senhor venha dar sabedoria para os teus filhos, Senhor. Que eles venham, meu Senhor, ser íntimo dos seus filhos. Que eles venham, meu Senhor, estar observando os seus filhos. Meu Deus, que eles venham, meu Senhor, estar orando, intercedendo, lendo a tua palavra juntamente com seus filhos. Oh, meu Deus, nesta hora, eu te peço, Pai, a tua misericórdia contra a vida destas crianças, meu Deus, o qual estão desprotegidas, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha livrar de todo mal, seja qual for, meu Senhor, a guerra espiritual. Meu Deus, que o Senhor venha desfazer toda a ação do inimigo contra a vida dessas crianças. Que o Senhor venha guerrear, meu Deus, a nosso favor. Que pessoas, meu Senhor, venham se levantar em oração. Para que o Senhor venha livrar a vida dessas crianças. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Senhor, livrar a vida desse jovem, meu Deus. Meu Deus, que estão, meu Senhor, com espírito de depressão, tentando se suicidar. Meu Deus, eu repreendo agora em teu santo nome. Aonde há, meu Senhor, um jovem, uma jovem, Senhor. Meu Deus, um adolescente que está sofrendo. Meu Deus, agora neste momento, vá de encontro à vida destas jovens, Senhor. Liberta elas, liberta a mente, meu Deus, da vida
da vida dessa jovem. Liberta, meu Senhor amado. Arranca todo esse espírito maligno, meu Deus, que tem apossado dessas vidas. Meu Deus, cobre com teu sangue precioso. Meu Deus, que o Senhor venha ajudar, meu Senhor, cada um dos pais, Senhor, a retirar, meu Deus, esses filhos que estão, meu Senhor amado, nesta situação. Quantos pais, quantas mães, Senhor, que já não sabem mais o que fazer com seus filhos nessa situação. Meu Deus, que o Senhor venha ter de misericórdia. Meu Deus, que o Senhor venha ter de misericórdia, Senhor. Meu Deus, desperta a tua igreja para clamar. Desperta o teu povo para clamar, Jesus. Meu Deus, desperta, meu Senhor, cada um dos teus servos, para estar ajudando, meu Deus, a vida desses jovens que estão sofrendo. Você que é líder de jovem, pelo amor de Deus, cuide do jovem, ore, cuide deles, observe o que está acontecendo, visite ele, cuide deles. Leve a palavra, incentive ele a ler a palavra do Senhor, incentive eles a orar. Qualquer coisa que está acontecendo na vida desse jovem, pelo amor de Deus, chame ele, ajude ele, faça uma campanha de oração mais ele, para Deus libertar ele. Porque Deus vai libertar se você fizer isso. Mas se você vê esse jovem que está sofrendo, que está se cortando, que está passando por esse momento, que fica morrendo sufocado de tanta angústia, se você vê, ore, chame esse jovem, ore por ele. Coloca a tua mão nele e ore e repreende. Chama ele para orar, para cantar, para orar, para jejuar. E ele será liberto pelo sangue do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos nesta hora, nesta noite. Todos vocês, meus amados irmãos, que aí está assistindo. É porque eu fico concentrada aqui na visão e eu não... Mas depois eu posso responder a mensagem. Se você quiser mandar mensagem para mim, mande mensagem que eu puder responder, eu responderei, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um nesta noite. Amém? Fique na paz do Senhor.